O dia que eu acho que eu sei tudo é sinal que eu não sei nada. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, vou conversar com um empreendedor. Ele é formado em publicidade e propaganda, tem MBA pela USP em gestão de negócios digitais, já foi diretor de esportes da nossa cidade Mogi das Cruzes. Atualmente ele é sócio da Pulsa, uma empresa especializada em uniformes esportivos e camisetas personalizadas. O Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Carol. Obrigado por esse bate-papo maravilhoso aqui. A gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre IA, né, que é um tema super em alta no momento, no mercado. Sim. E a Pulsa, que tem seu DNA de inovação desde a sua criação. Conta isso, por favor. Conta pra gente um pouquinho o que é a Pulsa, o que vocês fazem. Dá um gostinho pra gente. É difícil falar que uma empresa que faz uniforme tem DNA na inovação, né? O que é isso, né? Para quem tá assistindo agora. Assim, a Pulsa, ela nasce de uma vontade de criar uma agilidade, principalmente voltada para a uniformização esportiva, soluções esportivas. Eu, como você disse na introdução, nós temos aí mais de 20 anos como gestão e a gente sempre sofreu com o fornecedor. Ou tinha que ter vários fornecedores. Então, por exemplo, eu fui dirigente de clube, né? Atuei junto à direção de um clube. Então, tinha que ter um fornecedor para fazer a blusa de moletom, um fornecedor para fazer a toalha, um fornecedor para fazer a faixa que é na quadra, um fornecedor para fazer a roupa que é no jogo. Um retalho de fornecedores. Né? E a gente sabe que hoje em dia o tempo ativo para as empresas, até mesmo para organizar esse pagamento, fica complicado. Então, a Pulsa, ela nasce nessa necessidade de que a gente tem mais de 150 soluções, onde o cliente ele pode vir aqui e comprar só aqui. Então, por exemplo, os clubes sociais que nós atendemos, como na capital, Pinheiros, Paulistano, a gente faz ali desde a sunga do salva-vidas ao uniforme do time que disputa o maior campeonato a nível nacional ou internacional. Então a gente está ali conectado. E por que a gente fala muito da inovação? Primeiro, que eu acredito, né, que quando a gente acha que a gente sabe tudo, senão que a gente não sabe nada, então a gente está sempre procurando inovar dentro dos nossos processos para dar melhor agilidade e qualidade, mas também nos nossos produtos. Então, assim, nos últimos 3 anos, nós trouxemos bastante inovação para o mercado, principalmente aqui da Grande São Paulo, de tecidos, de modelos, sempre olhando muito o que está acontecendo fora do Brasil, fora de outras regiões. Nós participamos muito de feiras. Então, assim, a gente está sempre em contato com as principais fábricas do Brasil. Hoje, os tecidos que nós compramos, que nós desenvolvemos, eles são mesmo comprados por grandes marcas. Então, as principais players do mercado usam a mesma qualidade de produto. A mesma qualidade. Então, assim, hoje 80%... De insumo. Por exemplo, o dry, a nossa linha de dry, o nosso dry que nós usamos nos nossos uniformes esportivos é o mesmo presente em 80% dos times de Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Sim. Então, assim, você vai ver várias marcas, não precisamos citar as marcas aqui, que compram o mesmo tecido, com detalhes diferentes, mas é produzido na mesma máquina, com o mesmo padrão de qualidade. De uma forma acessível, né, mais acessível. E assim, a gente acredita o quê? Que nós, além de fornecer o uniforme para o cliente, que ele precisa jogar o jogo dele ali, nós somos um parceiro comercial para alavancar o negócio dele, seja transformando aquele uniforme numa forma de receita, numa forma que ajude ele na prospecção de patrocínio, porque o que eu falo, né, eu tive uma experiência em 2019, eu fui para Nova York, nos escritórios da NBA, tanto em New Jersey como em Nova York, e a gente ficou uma semana, conheceu a operação, e foi um grande aprendizado. E a gente viu que... experiência, hein? E mesmo a NBA sendo aí uma das principais ligas esportivas do mundo, eles não conseguem transformar o uniforme num ativo, assim, num grande forma de Acaba sendo um passivo, é um custo a princípio. Não digo nenhum custo, né? Porque tem um licenciamento na época, acho que da Nike, depois da Adidas, independente. Mas, por exemplo, eu lembro que em 2019, o NBA 2K, o jogo de videogame, ele dava mais receita do que os uniformes. Olha que loucura que é isso, né? Isso foi em 2019. O jogo dava mais receita do que o uniforme. Para a liga, em retorno. Só que assim, o que faz a liga ser forte? É todo mundo usando, é o estilo de vida.
O Brasil, por exemplo, vou falar de basquete... É porque quando a pessoa veste o uniforme, veja, aí você me corrige, o que eu entendo? Quando a pessoa ela veste a camisa, quando ela veste o uniforme, ela tá andando com a marca, ela tá criando a comunidade, né? Exatamente. E aí os grandes clubes, eles não conseguem fechar grandes contratos com grandes empresas, então eles têm as suas lojas digitais, suas lojas físicas. O clube menor, ele não tem essa condição. Por quê? Para ele montar uma loja, é um investimento. Então, a gente, hoje, a Pulse também traz essa solução, onde eu posso pegar o time da Carol, eu vou fazer o fardamento, os uniformes de jogo da Carol, e eu também vou disponibilizar uma plataforma digital para a Carol poder comercializar os produtos lá dentro, sem gerar nenhum estoque. Um detalhe aqui, fica um pulo do gato, né? Como agregar valor no seu serviço, porque essa não é uma inovação tecnológica diretamente, a gente pode dizer assim, apesar que eu acho que é totalmente linkado sim, acho que a gente pode considerar que é uma inovação tecnológica porque está dentro do ambiente digital, né? A gente está falando de venda online, de uma plataforma, mas é uma forma, porque uma coisa é você fazer uma oferta de uma camiseta, outra coisa é você fazer uma oferta de um conjunto de serviço, né? Exatamente. Vendendo o uniforme e uma plataforma para que você possa rentabilizar esse investimento através de venda para o quê? B2C, torcedores, quem quiser ter aquela camiseta. Exatamente. E cria um valor para o produto, né? Fica a dica. Cria um valor para o produto. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem vários desafios, não a Pulsa, mas qualquer empreendedor. Sim. Eu falo pro meu time comercial, né? Quando o cliente começa a chorar do preço, tem mais barato, vai ter mais barato. Não tem, a internet, ela é clara isso. Não dá para você esconder preço mais. Se eu falar que a minha camisa custa 50, 60, 100, você vai dar um Google lá, você vai achar mais barata, vai achar mais caro. Agora, o valor que tem por trás disso, como que eu coloco nisso? Aí sim entra muito do nosso DNA da tecnologia da inovação. Sim. Nós temos hoje, né, um setup de máquinas, todo o nosso processo, a partir do momento que ele entra na produção automatizado, então a gente não tem aquela estamparia 1 a 1, não, é máquina contínua, corte a laser, garantindo precisão, garantindo agilidade no processo. Na nossa parte de criação, apesar de a gente usar os melhores softwares de criação... Uma linha de produção mesmo. O que antecede, né, a parte de criação dos layouts, nós fomos uns pioneiros, pelo menos aqui na região, a trabalhar com IA, com várias, né, nem falava de chat, tinha outras IAs no mercado ali, e a gente já vinha trabalhando estampas, buscando isso. A Pulsa e o Luiz participaram de uma reportagem da TV Diário, né, que é uma das subsidiárias da Rede Globo, aqui sobre uma reportagem há quase 2 anos atrás, né? Isso. Uns 2 anos. Já há uns 2 anos atrás, sobre a inovação já dentro das empresas com IA. E aí, desculpa, só para trazer o contexto para vocês. E tem muita coisa, né? Assim, de IA a gente vai poder ficar falando aqui horas e horas e horas, né? Mas o que a gente vai buscando dentro da nossa realidade? Então, assim, para quem trabalha com marketplace, a IA hoje já é uma realidade, né? Assim, com as plataformas. Desde para fazer um descritivo do produto, que ela ajuda demais, muito, né? Ajuda bastante. Hoje, por exemplo, há meses atrás, se a gente ia lançar um produto, a gente tinha que pensar em contratar um modelo, contratar um fotógrafo. Hoje a gente já consegue criar modelos em IA que, se você olhasse, você não vai ver que o cara é de mentira. Não Sim. É? Então, assim, lógico, precisa ter o profissional por trás ainda, que conhece dos prompts, que tem os domínios da ferramenta. Correto. Né? Mas a gente já consegue avançar muito. Então eu consigo hoje, por exemplo, fazer um layout, uma camisa. O cliente está recebendo a camisa, eu já estou com o lançamento dela na loja e o cliente nem viu a peça final ainda. Sim. Então, assim, isso mexe também com a emoção, com a agilidade. Então, assim, é o time, né? Porque a venda hoje é time. Então, assim, a Pulsa, ela sempre teve esse DNA de inovação. É um DNA que também nos atrapalha, né? Porque quando você... aqui eu falo assim, é uma constante mudança. Por que você diz que atrapalha vocês? É porque é muito mais fácil quando você faz um produto só da mesma forma. Aqui na Pulso, hoje você voltar daqui 30 dias, você vai ver mudanças aqui dentro. Você já inovou o seu processo produtivo. Teve mudança. Então, assim, e as pessoas não acompanham essa velocidade. Então, assim, você fala, mas você me falou. Eu falei, mas eu falei 2 semanas atrás, agora já o cenário já é outro. Conversa. Mas porque o mundo tá rápido, rápido.
Hoje em dia, imagina só, né, o meu negócio hoje, eu tenho os melhores prazos de entrega do Brasil. Eu entrego em média de 5 a 10 dias. Perfeito. E às vezes até em 24 horas, dependendo da situação do cliente, uma necessidade em particular. Sim. Que é um prazo muito rápido para o meu tipo de negócio. Muitos concorrentes trabalham de 30 a 45 dias. Um prazo bem mais longo. Você imaginou, agora imagina você está na emoção, você quer montar um uniforme para o seu time, ou você acabou de fechar um patrocínio, e aí você liga para o fornecedor e fala assim, olha, daqui 45 dias eu te mando o uniforme. 45 dias, parceiro, alguém já morreu, já fez um monte de coisa. Já rolou jogo atrás de jogo, dependendo da fase que tá. Talvez há 5 anos atrás, a gente, tá bom, eu podia no meu planejamento estratégico esperar 45 dias, hoje não dá mais. Sim. Hoje não dá, eu fechei o negócio agora, eu preciso para amanhã. E é assim que é o jogo. Então assim, a Pulsa vem com esse DNA de inovação, é muito difícil para as pessoas acompanhar. Então assim, a gente vem buscando auxílio de ferramentas também. Nós estamos em um momento que nós estamos implantando um software de controle de PCP, onde a gente consegue ter ali, tipo, no tablet literalmente, cada setor, passou por aqui, tal hora, tal minuto, tal pessoa deu aquele ok. Seu controle produtivo. E aí tá um negócio que talvez, não querendo ser audacioso, não querendo ser vaidoso, não querendo ser nada, mas assim, mesmo a gente sendo uma empresa de pequeno porte, Sim. A gente sempre se comparou a uma empresa de grande porte. Eu acho que fazendo um comentário assim, eu acho que isso é um ponto que toda pequena e média empresa tem que ter. E é uma das coisas que eu quero muito trazer com a Crescimento Inteligente, essa consciência para o empreendedor, para o pequeno e médio empreendedor. E tornar isso acessível também, porque muitas vezes quando a gente fala de inovação, como você está falando aqui agora, e quando a gente fala de inteligência artificial, de automação de processo, muitos empreendedores, né? Não vou dizer a maioria, mas muitos consideram que aquilo é demais, que aquilo é para só grandes companhias, grandes empresas, e não é bem assim que a banda toca. Na verdade, esse é um dos paradigmas, por exemplo, que eu tenho bem forte, que a gente vai quebrar com a Crescimento Inteligente, que é levando exatamente para o pequeno e para o médio esse DNA que já existe aqui dentro da Pulsa, que pulsa dentro da Pulsa, que é o da inovação, que é o da tecnologia, e principalmente mostrar que é possível. Então, como que se aprende, né, com os processos, com a forma de gerir de grandes companhias, como que a gente consegue adaptar isso para dentro da realidade do pequeno e do médio, né? Eu acho que, primeiro de tudo, o empreendedor tem que saber o que de fato ele quer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O objetivo dele. Muitas pessoas, infelizmente, a gente vem sofrendo uma crise econômica e cada vez mais as pessoas são mandadas embora do serviço que elas tiveram a vida inteira, ela pega aquele dinheiro, que é o dinheiro da vida inteira ali, e ela fala, vou montar um negócio, porque ela precisa sobreviver, ela precisa pagar os boletos dela. Só que ela não sabe o que ela está fazendo ali. Às vezes assim, ela tá ali naquele negócio, mas se ela tivesse, aí você fala pra ela assim, mas se o seu ex-emprego, o seu ex-chefe te ligar pra você ganhar a mesma coisa, você largaria tudo? Largaria tudo e iria. Então, pra mim, essa pessoa não é empreendedora, porque o empreendedor é aquele que tem vontade de empreender, que tem vontade de servir, que tem vontade de fazer a diferença. É que assim, existe o autônomo e existe o empreendedor. Né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o autônomo, ele é autônomo porque... É uma situação, é um momento que ele está vivendo. Exatamente. É um momento que ele está vivendo, e o empreendedor não, ele está realmente construindo um negócio com o objetivo de resolver um problema, né? De levar uma solução. Seja ela desde matar uma sede, através de vender uma água ou proporcionar algum momento de entretenimento, através de um açaí, um sorvete, até mesmo soluções mais robustas e complexas. Alguma coisa tem, né? O cara foi comer um pastel e falou, pô, mas esse pastel tem pouco recheio. Um dia eu vou montar um pastel que tem bastante recheio. Ele tem que entender essa dor. Então, assim, primeiro passo, no meu ponto de vista, se ele entendeu que ele é empreendedor, que ele tem uma dor a qual ele quer sanar, pronto, aí agora é com ele mesmo, vamos buscar o caminho. Lógico que quando a gente fala assim, é muito bonito, né? Todo empreendedor já teve um momento que teve vontade de chutar tudo e sair correndo. E toda vez que eu tinha esse momento, e às vezes a gente tem ainda, porque a gente, é uma montanha-russa, na verdade, empreender, né? E eu acho que é importante o empreendedor entender, né, que assim, que empreender a gente não tem que estar bem o dia todo, sempre não, porque nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né, normal, até
mais do que quem não é empreendedor, porque a gente vive com emoções muito maiores, né? Mas antes a gente estava até conversando sobre o Joel J, né? A gente comentou sobre. Ele, em um dos clubes dele, ele tem uma... Inclusive, ele é sócio da Dani Martins, não sei se você já ouviu falar dela. Sim, sim. Putz, eu acho ela fenomenal. Mas eles têm esqueci qual que é a palavra, mas basicamente eles falam sobre uma ordem de vida, né? Que é Deus, saúde, família e trabalho. Nessa ordem, não troca a ordem. Sim. Então, entra exatamente no que você estava falando, desculpa ter te interrompido, mas continua. Mas eu concordo. Cuidar da saúde... Porque assim, o empreendedor, é natural que a gente trabalha 10, 12, 14, 16, 20, deixar 24 horas por dia. E tem momentos que não tem como fugir disso. Tem momentos ali de um processo que você tá, que se você não fizer isso, não vai dar certo. Você fala assim, vou trabalhar 8 horas por dia. A conta não fecha, não tem como. Vai ter momentos que você vai ter que dosar a sua família, a parte espiritual, independente de religião, ela é fundamental para te dar o alicerce. Concordo. E todos os momentos que eu tive dificuldades, né, que eu falo assim, vou procurar um emprego, vou mandar currículo, vou fazer isso, aquilo, eu ia, sei lá, num mercado, eu falava assim, esse cara tem 50 supermercados, quantos funcionários que ele tem aqui? Então esse cara não vive, então então assim, eu começava a me colocar empatia. Sim. Eu falei, peraí, não é possível, esse cara não pode ser melhor do que eu. Se ele consegue, eu consigo. Eu vou conseguir também. E aí você vai batendo cabeça. E o que é mais legal... E não desiste, né? Que tem uma hora que a solução ela tá mais fácil do que você imagina. Depois que você apresenta ela, aí você olha e fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Eu bati tanta cabeça, perdi tanto com aquilo. E aí, eu acho que entra um ponto que a IA é fenomenal. Né, de verdade, assim, né? Antigamente a gente falava que o Google era o pai dos burros, sabia tudo, né? Uhum. Cara, se você não sabe o negócio, pergunta pra IA. Ela vai te dar o norte, sabe? Assim, chat, versão Gemini, assim, versão básica, sem assinatura, sem nada. Só pra gente trazer um comentário relacionado ao uso da IA. Essa IA, que a maioria das pessoas conhecem e que já é super aplicável. Você não precisa de um mentor, você não precisa de uma consultoria, ela tá ali no seu dia a dia, inclusive lá no perfil a gente vai começar a trazer algumas dicas de como você pode usar essas IAs que são as generativas. Essa IA que o Luiz está falando, ela já é fenomenal, só que ela é a pontinha da pontinha do iceberg. Ou que dá o poder da IA, o poder transformador dela por trás, quando você passa a orquestrar os agentes, realizar automações dentro da empresa, é fenomenal. Mas a gente vai trabalhando. E aí... com certeza. Mas assim, essa pontinha pro pequeno empreendedor é a entrada. Exato. É a entrada, né? Sim. E você vai ganhando musculatura, vai estudando, vai contratando profissionais e vai trazendo outras soluções, que com certeza, Exato. né? Assim, é um processo, apesar de parecer que só muito... nessa pontinha já ajuda pra caramba, você imagina usando ela com estratégia... Né? Hoje assim, você pega, por exemplo, um pequeno empreendedor, ele tá com uma dúvida num contrato, ela já te dá um norte legal numa redação. Olha, eu vou ser sincero, eu tive um problema uma vez com um fornecedor e eu tinha que argumentar com o cara de um tecido. O tecido dele deu problema num lote. Aí eu entrei lá no chat mesmo, né? Sim. Olha, como um especialista jurídico em defesa do consumidor, tal. Sim. Peguei o meu texto todo abrangente e coloca no linguajar juridiquês, né? Uhum. Eu mandei pro cara, o diretor da empresa na hora já respondeu, não vamos resolver isso, cara. Ele falou, não, o corpo jurídico do cara tá acionado, o cara tá sabendo. Então, assim, mas é isso, gente, Sim. sabe? É uma coisa que a gente não pensava nisso há um ano atrás, Sim. 2 anos atrás, muito menos. Mas como a Carol muito disse, é verdade, não dá pra gente falar assim, IA não é chat, não é Gemini, não, ela é muito mais do que isso, né? Sim. Mas é muito bacana, mas o que eu acredito de verdade, né, esse bate-papo, né, que quando você quer alguma coisa, quando você acredita naquilo que você está fazendo, eu acho que você tem sucesso. Ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, não importa. E aí, talvez está o nosso grande ponto. O pequeno empreendedor, ele é imediatista. Ele quer o resultado rápido. Enquanto as grandes empresas estão tomando decisões para daqui 100 anos.
Então, assim, eles não estão tomando decisões para amanhã. Se bem que com essa mudança, né, eu já vi casos aí de, né, que grandes corporações multinacionais tomavam decisões lá de 2 em 2 anos, agora está revendo para de 6 em 6 meses, porque o mundo está mudando muito rápido. A tecnologia, tá, algumas coisas, assim, existe a gestão, né, o planejamento de médio prazo, mas ele precisa todo o tempo estar sendo revisitado e revisto, redesenhado, porque... imagina. Chega um momento que ele já não faz mais sentido através de uma inovação que, por exemplo, ontem a gente não tinha e hoje a gente tem, como, por exemplo, a IA, que ela mesma está se engolindo, né? O chat GPT que a gente tinha há 1 ano atrás, nem de perto o que a gente tem hoje. Cada atualização, ele muda absurdamente. Exatamente. E o cenário é a vida. Imagina o cara... A gente sempre citava, né, os cases da Kodak, né, a câmera digital com o filme. Sim. A gente falava do carburador pro carro de ignição. Isso é muito da gente que veio da área de comunicação, né? É case que a gente estudou mesmo. E agora tá falando do carro elétrico. Então imagina, por exemplo, aqui em Mogi nós temos hoje a maior, acho que a maior fabricante de velas do mundo de ignição. Sim. Que a gente tá falando que será daqui um cenário, não sei que daqui a alguns anos, eu não sou especialista, 5, 10, 15 anos, não vai existir mais carro com vela de ignição? Será? Então olha como é que é, né? É uma indústria, é todo um mercado, toda uma parte, assim, a gente pode colocar talvez até uma parte do PIB precisando repensar e se reinventar, porque eventualmente ele pode deixar de existir. E se mudou, né? O comportamento das pessoas mudaram, né? Então, assim, tudo. As pessoas querem... Eu vi várias coisas, né, que me chamam a atenção. Por exemplo, farmácia, né? Eu falava, caramba, todo dia abre uma farmácia, tem muita gente doente. Aí eu fui entender que não, que farmácia, você tem que ter uma de cada lado da rua, porque você vai comprar naquela que tiver mais fácil para você comprar. Exato. Né? Porque você não quer... E aí é verdade, eu falei, eu nunca fui numa farmácia pesquisar preço. Você tá com uma dor, você quer o remédio para aquela dor e pronto. E a vida do empreendedor é exatamente essa, é entender o seu cliente, entender a dor do seu cliente e estar ali para ele. Né? E aí uma coisa que... Estar ali para ele com qualidade e agilidade, né? Que é exatamente o que você começou falando. Se você escolher o seu público, e aí tá o ponto também, porque você pode ter um público que não quer qualidade, pode ter um público que ele quer só preço. Aí assim, mas por exemplo, a Pulse escolheu os seus clientes. A gente quer o cliente exige qualidade, mas ele quer uma agilidade. Então assim, a gente tem que trabalhar esses dois. E também está disposto a pagar por isso, porque a gente não pode deixar exatamente. De lado, né? Uma empresa não é uma ONG, né? Ela tem que gerar lucro, precisa fazer sim. Dinheiro. Exato. Até porque para gerar emprego. A nossa maior responsabilidade são com os colaboradores. Né, são com as pessoas que constroem, porque máquina, a gente compra outra, a gente não substitui. Né, então nós investimos no capital humano. Tem muita gente, inclusive, que acha que a IA, que o potencial dela é exatamente ameaçar empregos, é substituir pessoas. Não. Definitivamente, na verdade, é o capital, é potencializar o capital humano. Tem coisas que a gente, que o ser humano é insubstituível. E existe toda uma riqueza, né? Tanto que, na verdade, o grande diferencial é o colaborador, aquele profissional que detém o conhecimento de processos, de regras de negócio, inteligência de negócio, e ele utiliza o agente de IA, né? Para fazer a construção desses processos, tornar esse negócio mais automatizado, mais viável, potencializar a operação para tornar ela replicável e principalmente escalável, porque todo mundo quer crescer, né? E quem não quer, infelizmente, a tendência é ser engolido, porque não existe você se manter sem crescer, né? Então, assim, isso é uma coisa que a IA realmente, por exemplo, não vai fazer, porque o capital... precisa de gente, falou, né? Ela não começa sozinha. Mas eu acredito muito, assim, que... Como eu falei, né? Quando você entende a dor do seu negócio, porque você criou o negócio, você acredita no que você quer, você tem uma meta. E você tem energia, você tem frequência, né? E você não está conseguindo ter êxito, aí é onde você precisa procurar um profissional para te ajudar. É uma mentoria, é uma consultoria, é alguém que de fato, que é a mão na massa também, né? Eu respeito todos os profissionais que tem no mercado, mas assim, para mim o profissional é aquele que já viveu aquilo que ele tá. Então se eu fazer uma mentoria com alguém que já viveu aquela dor que eu tô passando. Sim.
Porque estudar só é legal. Não tô falando que estudar não seja ruim. Não, senão você também não tinha mas o currículo que você tem. Mas é que nem eu. Quando eu fui buscar fazer o MBA, por quê? Você tem 50% do quadro de professores que são acadêmicos, que dedicaram uma vida ao estudo, e 50% dos caras que são de mercado. Sim. É o cara que vive a dor do dia a dia. Então, São o cara gestores, chega, né? O cara chega pra aula, ele vai falar de um assunto, ele fala, puta, eu vivi isso no meu dia de hoje. Os cases, inclusive, né? O debate é outro nível quando a gente vai pra um MBA, porque normalmente são cases reais ali. Não, né? você tá ali, você tem lá o presidente de uma grande instituição financeira na mesma sala de aula que você. O presidente de uma incorporadora, o diretor de uma grande magazine. Então, assim, você começa a ter um outro convívio ali de pessoas. Você fala assim, caramba, eu lembro quando eu comecei, eu usava muito, eu estava fora do mercado, né, porque eu estava em cargo público. Sim. E aí vinham umas siglas, né, não, tá falando de CDR, CRM e não sei o que, e aquilo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí depois você vai se habituando. Mas o que é o grande ponto que eu falo, né, para quem... Quem está assistindo agora, está ouvindo, seja um corte ou seja na íntegra, é porque se identificou com o assunto e está passando por uma dor. Né? E todo mundo que monta um negócio, ele quer crescer. Né? Mas aí eu acho que faz aquela reflexão, né? Vamos ver como é que está o meu negócio. Você não está conseguindo sozinho, porque nem todo mundo é autodidata, nem todo mundo às vezes tem uma lente de lanche. Procura um profissional. Sabe, você não tem dinheiro, porque eu queria fazer uma mentoria com uma pessoa que custava 100 mil reais. Eu não tinha 100 mil reais, vou fazer uma mentoria com quem custa menos. E assim sucessivamente. Que pode, talvez, replicar para você o conhecimento, né? Aquela pessoa teve o acesso a quem você busca, mas você consegue. É mais um degrau, né? Faz aquela pessoa, sobe mais um degrau. Opa, agora eu tenho um pouquinho mais de capital. Deixa eu buscar uma outra. Consigo fazer esse investimento. E vou aquilo. Agora, não existe, né? As pessoas, infelizmente, elas pensam muito em comprar máquina, em estrutura física, né? Às vezes um prédio com uma fachada bonita para impressionar os amigos, impressionar os clientes, e esquece de investir na parte intelectual, esquece de investir nas pessoas que são a grande locomotiva da empresa. Né? Então, assim, apesar de eu ser publicitário, como você falou no início da nossa conversa, a nossa empresa não tem fachada. A nossa empresa não tem um site efetivamente assim, institucional, bonito, material. Mas a gente sempre investiu no capital humano, a gente sempre investiu em tecnologia. Isso não impediu eles de... A última vez que eu estive aqui na Pulsa foi aproximadamente há 12 meses atrás. E isso não impediu eles de dobrar o quadro de funcionários praticamente em um ano, né? Um crescimento de 100% praticamente. A gente tem até uma meta mais audaciosa, né? A gente tem, e os obstáculos existem, são naturais. E eu ouvi uma frase recentemente até, né? Que ninguém me obrigou a ser empreendedor. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, seja empreendedor. Né? Foi uma escolha minha. Então, para de reclamar e vamos fazer. Ponto. Show de bola. É isso. É isso. A vida é essa. Luiz, eu acho que a gente pegou aí o gancho perfeito. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui na Pulsa, de bater esse papo com você. Eu espero que essa conversa esteja agregando para você que se dispôs a assistir, que tenha agregado, tenha trazido conteúdo, tenha te motivado, aberto um pouquinho mais, né, da sua cabeça. O Luiz é um cara que está trabalhando todos os dias, como a maioria, né, ou todos os pequenos e médios empreendedores do Brasil e aqui da nossa cidade. Luiz, te admiro. Mais uma vez, obrigada. Vida longa, Pulsa, que vocês... Eu quero voltar aqui agora, não daqui um mês, daqui 12 meses, mas talvez em 6, e que vocês tenham dobrado, triplicado de tamanho, em quadro, em faturamento. Só agradecer mesmo essa generosidade e a oportunidade de bater esse papo com você. Nós agradecemos, né? Porque toda vez que a gente conversa, a gente vai abrindo mais a mente da gente pra gente achar aqueles probleminhas ali. Parabenizar, né, pela iniciativa, né, desse tempo para auxiliar e ajudar ali o pequeno, o médio empreendedor e até mesmo o grande, que às vezes ele se identifica com uma fala ou outra. Uma correção na sua fala, né? Você falou assim, normalmente o perfil do pequeno, do médio empreendedor, trabalhar todos os dias. O grande também. Total, com certeza. Não tem jeito, porque assim, empreender né? É isso.
Então não imagina o cara achar assim, eu vou montar uma empresa quando eu estiver faturando 1 bi, eu vou trabalhar só de segunda a sexta. Esquece. Você vai trabalhar sábado e domingo também. A única coisa que você vai aprendendo com o tempo é ter uma maturidade, deixar a sua hora para atividade física, a sua hora para o lazer. Mas você vai trabalhar 7 dias por semana, não tem jeito. Sempre. Eu duvido um empreendedor, ele pode faturar 1 bi por mês. Se ligar para ele 10 horas da noite para fechar um negócio, ele não vai falar ele assim, vai amanhã aprender. 5 horas a gente tá lá. Então assim, não tem isso, gente. Então, empreender é isso mesmo. Desculpa até você um pouco meio, não sei se você, como que você é encarado por essa fala, não quero ser cancelado, mas se você não está disposto a ir dessa forma, trabalhar 7 dias por semana, com essa intensidade, com essa frequência, é melhor pegar, atualiza o currículo, procura um emprego, CLT. Ou joga outro jogo. Joga outro jogo. Então, desculpa, não quero ser cancelado, mas é verdade, porque assim, a vida do empreendedor é altos e baixos. Tem dia que você está muito triste, você passou aquele dia, chega em casa, aí às vezes você não dá aquela energia para sua família, é normal. Você não acorda todo dia sorrindo, né? Não é assim, mas é a vida que a gente escolheu. Né? É a vida que a gente escolheu. E acho que a cada cliente atendido, a cada novo pedido fechado, a cada nova contratação, oportunidade de emprego que você pode gerar para alguém, eu acho que todo esse esforço, esses altos e baixos, essa montanha-russa, acaba sendo compensado. Né? Na construção desses pequenos momentos no dia a dia e na rotina para que a gente trabalhe. Né? E principalmente também para o retorno do nosso familiar. Eu acho que também encerrar, talvez, eu nunca parei para pensar, a primeira vez que estou fazendo esse raciocínio, né? Talvez esse detalhe que você falou da contratação, dessas pequenas conquistas, mostre se de fato você é empreendedor. Né? Porque, por exemplo, para mim, eu comemoro muito mais uma contratação do que se eu tiver um dobro do Prolabore no final do mês. Para mim fez mais sentido ter um colaborador a mais, uma família a mais ajudando. Para mim faz mais sentido implantar um processo novo, né, do que ganhar dinheiro. Então, assim, não somos hipócritas, todos os empreendedores precisam de dinheiro, mas, assim, para mim isso faz sentido, e eu tenho certeza que vários empreendedores que eu conversei faz sentido isso. Aí o cara tem alegria, olha, hoje eu tenho um quadro com tantos funcionários, olha isso, aquilo. A questão tributária também, eu acho que assim, a gente tem que parar de reclamar que no Brasil a gente paga muito imposto. É triste, eu sofro também com isso, como qualquer outro. Mas assim, se você está pagando imposto, você está vendendo. Ponto. Então, assim, vamos olhar, vamos melhorar a nossa precificação, vamos agregar mais valor para o nosso produto e vamos ganhar mais dinheiro. E vamos fazer acontecer. É isso. Gente, é isso. É sobre aproveitar o processo. Aproveitar a estrada, a jornada, né? E não só ficar na expectativa do resultado, né? Que é só do dinheiro no bolso. É conseguir fazer essa caminhada valer a pena e ter propósito pra você. Luiz, obrigada. De nada. Obrigada, querido. Obrigado a você, Carol. Parabéns pra toda a equipe aí. Obrigada.